Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi. Estamos aqui todo domingo lendo um livro do Novo Testamento, comentando, compartilhando com vocês. Estamos lendo agora a carta aos Hebreus e hoje vamos fazer o capítulo 2. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acompanhe as nossas publicações, dê o seu joinha, comente, faça perguntas. Nós sempre estamos à disposição para conversarmos, para compartilharmos aquilo que nós entendemos na leitura das Escrituras. Domingo passado, nós falamos do capítulo 1. Esse capítulo, que inicia o capítulo ao livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, começa falando que Jesus Cristo é o próprio Deus. Os hebreus sempre creram que existe um só Deus. Essa é a base da crença, do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu. É um povo que, desde o seu chamado lá em Abraão, teve como um dos propósitos revelar ao mundo que existe um único Deus, uma única pessoa divina na eternidade. E o capítulo 1 de Hebreus mostra claramente que Jesus, ele saiu desse Deus. Que na eternidade ele é o próprio Deus, a quem nós chamamos de Pai. O Deus a qual chamamos de Pai, ele é Pai porque no início do tempo, ele gera Jesus Cristo. É óbvio que a geração de Jesus Cristo não é como a geração de um ser humano. Essa geração na eternidade não é como a geração de um ser humano. Nós, quando somos gerados e nascemos, nós passamos a existir a partir do nosso nascimento. A partir do momento que nós começamos a aprender e desenvolver e crescer, nós passamos a existir a partir disso. Não, Jesus não é assim. Jesus não passou a existir a partir do seu nascimento na eternidade, no início do tempo. Ele já sempre era, só que no Pai. Ele e a quem chamamos de Pai, na eternidade são a mesma pessoa divina. Esse para mim é um ponto importante. Eu fiz questão de falar sobre isso porque quando eu leio as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, eu não consigo entender nem ver a existência de três pessoas divinas coeternas na eternidade. Na eternidade só existe uma única pessoa, que é o próprio Deus. Agora, nós vimos que em algum momento na eternidade, e é o que vai dar origem ao tempo, e é o que vai fazer vir à existência todas as coisas, Jesus sai do Pai. Esse é o nascimento do Filho de Deus. Aí sim, a partir desse momento, Jesus passa a ser o Filho de Deus. O Filho de Deus gerado pelo Pai. Sendo ele o próprio Deus, mas em outra dimensão, em outra realidade, para criar o mundo. Falamos sobre isso domingo passado. E esse capítulo 2 fala sobre um outro nascimento. E esse é um ponto importante, que é o nascimento do homem Jesus. E eu queria ler e a gente comentar. Capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Presta bem atenção.
Aqui o escritor está falando sobre a questão voltando a falar sobre os dois testamentos, né? E ele fala, né, que aquele primeiro testamento, que nós chamamos de Velho Testamento, que foi dado ao povo hebreu, ao povo de Israel, ao povo judeu, foi transmitido através dos anjos. Os anjos transmitiram isso, assim foi como Moisés recebeu o seu chamado, através de anjos. Nós vemos várias vezes ele conversando com os anjos. Foi através de anjos que Moisés recebeu o seu chamado também na sarça. E esses anjos foram porta-voz da palavra de Deus. E em todo o Velho Testamento, Deus fala a seus profetas, Deus se revela através dos anjos. Esse é um ponto importante. Mas aqui fala que esse Novo Testamento foi nos revelado pela palavra do seu próprio Filho. Esse Filho de Deus, que criou todas as coisas, que é o próprio Deus manifesto, foi através da palavra dele que nós começamos a ouvir sobre a salvação. E aqui o escritor deixa muito claro, né? Ele especifica sobre a salvação. E ele diz que também, posteriormente, essa palavra foi levada pelos aqueles que a ouviram, pelos aqueles que andaram com Jesus, por aqueles que ouviram seu ensinamento, por aqueles que estiveram junto com ele, os apóstolos. Começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram. Então é outro ponto que eu quero chamar a atenção, que a palavra dos apóstolos é uma confirmação daquilo que Jesus falou. Esse é o ministério dos apóstolos. Eles não tinham uma palavra própria. Não é que Jesus falou e agora quem estava falando eram os apóstolos, não. Os apóstolos estavam confirmando, estavam testificando aquilo que eles ouviram de Jesus Cristo. E aqui fala no verso 4 algo que para mim é muito importante. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, essa palavra dos apóstolos foi confirmada por aqueles sinais, maravilhas, milagres que o próprio Jesus fazia. Então, o papel dos sinais, milagres, maravilhas, feitas pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, testificavam que Jesus era de fato o Filho de Deus. Testificavam que Jesus era de fato aquele que saiu do Pai e veio ao mundo. A mesma coisa os apóstolos. Os apóstolos também operavam sinais e maravilhas, que era uma forma do Espírito Santo testificar que o que eles estavam falando era a confirmação, era aquilo que Jesus havia ensinado. Então esse é um ponto muito importante para nós entendermos aqui, apesar de que nós estamos tratando nesse capítulo da humanidade de Jesus, que os sinais e maravilhas que ele operava pelo Espírito Santo e que os apóstolos operavam pelo próprio Espírito Santo também, era para testificar a palavra de Deus. E esse é um ponto importante, porque nós vivemos em dias hoje que se fala, né, que em milagres, em sinais, mas com outro propósito que não é o propósito pelo qual Deus operou sinais na vida de Jesus e na vida dos apóstolos. E essa é uma questão preocupante. Quando você vê gente que diz estar operando sinais, que diz estar fazendo milagres, que diz estar fazendo curas, mas que isso é usado
para atrair pessoas para suas denominações e testificar dos falsos ensinos que muitas vezes são dados. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia fala que os falsos profetas também operam sinais. A Bíblia fala que o espírito do anticristo, ele também opera sinais, com o objetivo também de chamar atenção para ele e para a palavra que ele está trazendo. E esse ponto deve nos abrir o nosso entendimento para que a gente tome cuidado. Sinais, supostos milagres, curas, não são a prova de que Deus está naquele lugar, ou que Deus está usando aquela pessoa. Esses sinais, essas curas, esses milagres, precisam acompanhar o testemunho de Jesus. Porque Jesus é o Deus manifesto. Isso é uma coisa que Hebreus deixa muito claro. Jesus é o próprio Deus manifesto na pessoa do seu Filho. E esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Muito bem, vamos continuar. Verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para o que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E esse ponto aqui é justamente o ponto que trata da humanidade de Jesus. E tem a ver com o nascimento de Jesus como homem. Mais uma vez, eu quando leio, estudo sobre isso, eu não consigo ver aquilo que foi estabelecido como verdade lá naqueles primeiros concílios romanos. Então, tanto a doutrina da Trindade, que tenta criar três pessoas divinas na eternidade, coexistentes e eternas, e negando o nascimento de Jesus, negando que Jesus saiu do Pai no início do tempo, tentar convencer as pessoas, ou tentar ver isso, que havia na eternidade um Deus que era único, mas era formado por três pessoas distintas e coeternas, que desfaz a primeira afirmação, porque se são três pessoas distintas e coeternas, unidas apenas pela substância e pelo propósito, nós temos três deuses. Na verdade, para você ter, e para você realmente, como é a crença monoteísta do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu, Deus é um só, uma única pessoa divina na eternidade. Agora, há um momento em que Deus sai de si mesmo, ou Deus gera de si mesmo, ou isso na prática significa que ele sai, né? Que Jesus sai do Pai. Aí sim, nós temos duas pessoas, né? Duas pessoas porque essa pessoa do Filho existia na eternidade, era na eternidade um com a pessoa do Pai, a mesma pessoa. Então, senão não há geração, senão não há a filiação, né?
Então, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que sai do Pai para criar todas as coisas, e esse é um ponto importante, sendo Jesus Cristo de fato o próprio Deus, o único que conhece o Pai, porque saiu do Pai, porque estava no Pai na eternidade. Na verdade, ele está no Pai da eternidade, porque a eternidade ela não tem fim, né? Mas na criação, no tempo, nessa dimensão, ele é o Filho de Deus. E aqui vem o segundo ponto que para mim é uma forma que eu entendo, que é o nascimento de Jesus como homem. Né? E aqui diz muito claro que ele foi feito um pouco menor do que os homens, porque ele precisava passar pela morte, e aqui nós vamos explicar isso já por quê, mas ele não só precisava passar pela morte, né, para nos dar essa salvação, mas ele precisava também assumir a nossa natureza. Era preciso essa aproximação de Deus com o homem. Não era só uma questão de Deus vir aqui na forma ou na aparência humana, mas era preciso que ele se tornasse um ser humano. E é nesse ponto que eu quero ler com vocês o texto do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo explica como isso se deu. E para mim esse texto traz luz para a questão da humanidade de Jesus. Isso está em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 e diante. Presta bem atenção. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está falando de Jesus Cristo. Por sendo em forma de Deus, porque quando ele sai do Pai, ele sai em forma de Deus. E para criar todas as coisas. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, veja bem, ele existia na forma de Deus. Agora ele assume, ao se esvaziar, a forma de homem. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Esse texto de Filipenses, ele é muito esclarecedor e nos explica o que aconteceu no nascimento de Jesus como homem. Num desses concílios que aconteceu ali no Império Romano, com a Igreja Romana, foi aquele que estabeleceu que Jesus tinha duas naturezas e que uma natureza não comprometia a outra. Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Eles queriam preservar, naquele tempo, o fato de Jesus ser Deus. E eles não encontraram, naquela época, uma outra forma de manter essa verdade de que Jesus, de fato, é Deus. Mas eles sabiam que era necessário que Jesus também fosse homem. Hebreus trata muito sobre isso. E em todo o Novo Testamento, da humanidade de Jesus.
E eles, para tentar, naquele tempo, preservar essas duas realidades, que Jesus é o próprio Deus, né? E aí já vinha como desdobramento, eles tentavam entender que Jesus era o próprio Deus, porque Deus é formado por mais de uma pessoa, né? Eles não compreendiam, nessa formulação da doutrina da Trindade, eles não compreendiam Deus saindo, né, de si mesmo, ou Deus gerando de si mesmo um outro ser igual a ele, que é o Filho de Deus. Para eles era difícil entender isso, né? A compreensão daquele tempo. E por causa disso, por causa da crença da Trindade, eles vão acreditar que Jesus, ele continuou sendo Deus, mas assumiu mais uma natureza humana. Então eles compreendiam a encarnação dessa forma. E é assim que a ortodoxia, né, mantida pela Reforma Protestante, desse ensino criado lá no início do catolicismo, que Jesus, então, ele assume uma natureza humana, ou seja, Deus assume uma natureza humana, a segunda pessoa da Trindade assumiu uma natureza humana, e quando ele esteve aqui na Terra, então ele tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Né? Eles pensam assim, mas isso é um contrassenso, porque se Jesus tinha duas naturezas, ele não é semelhante a nós. Ele não é de fato humano. E para mim esse é um grande problema. E o que nós vemos lá na leitura de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6, é que Jesus veio ao mundo, e para vir ao mundo, ele se esvaziou da sua natureza divina, para, de fato, se tornar um ser humano. Isso vai acontecer lá na concepção, lá quando Deus, né, ele manifestado como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, vem sobre Maria, e a Bíblia diz que ele cobriu Maria com a sombra, né, do Espírito. E o que aconteceu ali? Ali, Deus gera novamente, agora do seu filho. E agora é diferente, porque essa geração se deu pelo esvaziamento da sua glória, da sua natureza divina, tornando-se Jesus, dentro do ventre de Maria, um embrião humano. E esse, para mim, é um ponto importante. Jesus ali está sendo gerado como homem, gerado dele mesmo, gerado da sua natureza. Essa geração se deu pelo esse esvaziamento que Jesus teve da sua glória divina, da sua natureza divina, para assumir uma natureza humana. Então, veja bem, nós temos dois nascimentos ensinados no Novo Testamento. Um nascimento no início do tempo, em algum momento da eternidade, no início do tempo, onde o filho sai do pai. Estava no pai, ele e o pai eram a mesma pessoa divina, e ainda é na eternidade. E porque o tempo está dentro da eternidade, né? O tempo, a criação, eles estão de alguma forma dentro da eternidade. Então, na dimensão do tempo, da criação, o Filho de Deus, que é o Criador de todas as coisas, nasce nesse início do tempo. Agora, era preciso essa aproximação de Deus com o homem. E esse é um ponto importante. Jesus, ele é o mais próximo de Deus, porque saiu de Deus, mas ele também é o mais próximo dos seres humanos, porque ele se tornou um ser humano. E esse é o ponto, para mim, mais importante, que tem a ver com a nossa salvação. Era preciso que um homem sem pecado, um homem que sempre
permaneceu fiel a Deus. Um homem que nunca fez o que os descendentes de Adão fizeram, né? Se rebelar contra Deus. E andar colocar sua vontade como centro de tudo. Jesus sempre viveu em obediência ao Pai. Jesus sempre fez a vontade do Pai. Jesus nunca pecou, isso é um ponto importante. E vamos entender que o pecado tem a ver com essa vida de egoísmo, tem a ver de se tornar o centro de si mesmo, tem a ver com colocar-se de tal forma que nem Deus, nem os outros homens interessam mais, mas sua própria vontade. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca viveu uma vida de egoísmo. Jesus nunca colocou a sua vontade acima da vontade de Deus. Jesus nunca colocou o seu interesse acima do interesse das outras pessoas. E era importante que um homem fosse assim. Porque, caso contrário, nós nunca poderíamos vencer essa natureza egoísta. Essa natureza egoísta que a Bíblia chama de pecado, precisava ser vencida por um homem. Caso contrário, nós nunca poderíamos ser salvos. E é por isso, né? E essa negação da sua própria vontade foi manifesta na cruz. Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. É isso que é ensinado no Novo Testamento. Não é apenas uma morte expiatória aos moldes dos sacrifícios hebraicos, ali da religião judaica, né? Há esse aspecto, mas como simbólico, né? De que Jesus é o perfeito sacrifício, mas ele é o perfeito sacrifício porque ele sacrificou a si mesmo. Não, ele não apresentou um outro ser, como era na religião judaica, né? Onde o pecador apresentava o sangue de um cordeiro, o sangue de um novilho, o sangue de uma pomba. Não, Jesus apresentou-se a si mesmo como sacrifício. E aquilo ali o caminho da própria salvação, né? Por isso que Jesus diz, se alguém quiser vir após ele, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Ou seja, a salvação, a vida verdadeira, é uma vida onde nós rompemos com aquilo que vem desde Adão, que é um ego no centro, o endeusamento do próprio eu, que nos faz dizer não para Deus, que nos faz dizer passar por cima do nosso próximo. Jesus viveu uma vida de negando esse eu que o ser humano tem, que todos os seres humanos têm. Porque é o que nos torna humano. Essa liberdade, esse eu autônomo que Deus nos fez, né? Mas que desde Adão nós colocamos no centro da nossa vida e por isso saímos passando por cima de tudo. Jesus viveu uma vida de santidade, no que a Bíblia quer dizer. Ele viveu para Deus, ele viveu para o próximo. E com isso ele é o caminho da nossa salvação. E ao morrer na cruz, ele tornou isso claro e evidente, porque ele morreu por nós. E há muito que nós poderíamos falar sobre isso, mas é muito importante nós entendermos que Jesus fez isso como homem. Sabe, não era um ser com uma natureza divina e também uma natureza humana, onde essa natureza humana praticamente era dominada como um ventríloco faz com um boneco, como uma marionete. Não. Jesus era homem. Ele foi gerado como homem, ele nasceu como homem, ele viveu como homem. E aí você fala, mas e os milagres que ele operava? Os milagres é porque Deus estava nele.
Ou você esquece que lá no batismo de João, o Espírito desceu sobre ele. E era esse Espírito de Deus, o próprio Deus, que estava nele, que operava os sinais. Muitas vezes ele dizia, olha, eu não posso fazer nada se o Pai não me revelar. Tudo que eu sei é porque o Pai fala comigo. Então Jesus, quando orava, ele não estava fazendo de conta. Ele realmente, como ser humano, precisava orar para ouvir Deus falar com ele. Era um homem ouvindo Deus. E era um homem sendo usado por Deus. Então, Jesus, de fato, ele se tornou pobre por nós, como as Escrituras dizem. Ele se esvaziou da sua glória. E esse é um ponto importante. Verso 11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciei o teu nome a meus irmãos, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu, e visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou descendência de Abraão. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericórdia e fiel, sumo sacerdote naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por isso Jesus é o perfeito sacrifício, por isso Jesus é o perfeito sacerdote, porque ele saiu do Pai, sendo Deus, mas se tornou homem. Por isso ele pode nos salvar. Que Deus nos abençoe.